Oi, gente! Então hoje a gente vai dar continuidade à genética. A gente viu então a primeira e a segunda lei de Mendel, tá? E a herança ligada ao sexo. E hoje a gente começa com interação gênica. Vamos complicar um pouquinho. O que vem essa interação gênica? O próprio nome já diz, tá? Quando dois pares de genes alelos ou mais, eles interagem para determinar uma característica. Beleza? Lembrando que esses pares de genes, eles se segregam independentemente, que a gente já discutiu sobre isso, tá? Então vamos ver, por exemplo, como acontece uma interação gênica na crista dos galináceos, para determinar como que é a crista. Então a gente vai dar um exemplo aqui com dois pares de genes alelos, tá? Então o R'inho, Rão, e o Ezão, Ezinho. Eles vão então aí, tô dando um exemplo de heterozigosidade, tá? Para determinar então que são dois pares de genes alelos que vão gerar essa característica da crista. Vamos ver a tabelinha. Os genótipos estão aqui, tá? Então, para cada genótipozinho aqui, eu vou ter então um fenótipo, que é a característica física do galináceo, o tipo de crista. Então, vamos ver só o primeiro exemplo para ficar claro. Quando eu tiver R'inho, R'inho, Ezão, Ezão, ou R'inho, R'inho, Ezão, Ezinho, a crista que vai aparecer no galináceo é então a crista ervilha. É um tipo de crista, tá? Depois no livrinho de vocês podem ver os desenhinhos, se tiverem curiosidade, para cada tipo de crista, tá? Segundo exemplinho, Rão, Rão, Ezinho, Ezinho, ou Rão, R'inho, Ezinho, Ezinho, eu vou ter crista rosa, tá? Para esses quatro genótipos, eu vou ter crista nós, e para o duplo recessivo, R'inho, R'inho, Ezinho, Ezinho, eu vou ter então crista simples, beleza? Agora vamos então visualizar um exemplo. Se eu falar para vocês, um exercíciozinho simples, que eu tenho um macho de crista rosa, e eu digo no exercício que ele é duplamente homozigoto, cruzando com uma fêmea de crista nós, e eu digo no exercício que ela é duplamente heterozigota, quais serão os fenótipos dos descendentes? Essa é a minha pergunta final, tá? Então vamos voltar. Se eu estou dizendo que o macho ele é duplamente homozigoto, quando eu volto na minha tabelinha, eu só posso encontrar dupla homozigosidade numa característica de crista rosa, tá? Então eu sei que o meu macho ele tem crista rosa. Portanto, eu pego aqui o genótipo dele e coloco aqui embaixo, tá? Agora, a fêmea eu falei que ela é duplamente heterozigosa e tem crista nós. Então, eu volto na minha tabelinha. Crista nós, duplamente heterozigota, eu só vou ter Rão, R'inho, Ezão, Ezinho. Tá? Então, eu já sei quais são os dois genótipos do macho, porque eu já tinha dito que o macho tem crista rosa. Então, eu vou na tabelinha, rosa. Qual dos dois aqui ele tem dupla homozigosidade? Só o Rão, Ezinho, Ezinho. E a fêmea eu já disse, ela tem crista nós. Então, eu vou na tabelinha, crista nós, só pode ser aquele genótipo. Então, vamos para um exemplo prático? Vamos criar um exercício, então. Então, eu vou te falar que eu tenho um macho de crista rosa. E eu vou grifar a característica que ele é duplamente homozigoto. Vamos na tabela aqui. Se ele é um macho de crista rosa e eu estou dizendo que ele é duplamente homozigoto, só pode ser este genótipo. Então, eu já coloco aqui. O genótipo do macho é Rão, Ezinho, Ezinho, tá? E aí eu falo que ele vai cruzar com uma fêmea de crista nós. E eu digo que ela é duplamente heterozigota. Vamos na tabela. Crista nós. Duplamente heterozigota só pode ser então o genótipo Rão, R'inho, Ezão, Ezinho. Então eu coloco o genótipo da minha fêmea nós. A minha pergunta é: quais são os fenótipos dos descendentes? Então vamos fazer a tabela de reprodução aqui para a gente entender, a tabela do cruzamento. Quais são os gametas que o macho pode produzir? Só Rão e só Ezinho, certo? Porque esse é o genótipo dele. Quais são os gametas que a fêmea pode produzir? Rão, Ezão, Rão, Ezinho, R'inho, Ezão e R'inho, Ezinho, tá? Eu só pus a vírgula aqui para vocês saberem que são letrinhas separadas, tá? Mas isso aqui a gente nem faz normalmente, a gente deixa um do ladinho do outro, tá bom? Bom, então vamos juntar, né? Rão, Ezinho com Rão, Ezão vai ficar Rão, Ezão, Ezinho. E isso eu vou fazendo para todos. Aí eu vou ter os quatro tipos de genótipos dos descendentes
E eu volto na tabela de características das cristas e olho genótipo por genótipo e vou ver qual vai ser a crista que vai cair. Aí eu vou ver que este genótipo gera um fenótipo nós, que este genótipo gera um fenótipo crista rosa, este um fenótipo crista nós e este um fenótipo crista rosa. Então, 50% dos meus descendentes vão ter crista rosa e 50% dos meus descendentes vão ter crista nós, tá? Então, este seria o resultado do nosso exercíciozinho. Deu para entender o que é a interação gênica? Então, agora vamos continuar para um outro exemplo. Gente, então vamos continuar com interação gênica. Vamos entrar numa modalidade de interação gênica que a gente chama de epistasia, tá? O que vem a ser a epistasia? Ela é quando um gene, ele impede a manifestação de alelos de outro gene, tá? E quando esse gene, ele acontece impedindo a manifestação de outro gene, ele recebe um nome, a gente chama ele de epistático, tá? E o gene que é impedido, a gente chama de hipostático. São nomezinhos chatos, mas não são tão difíceis assim, né? Bom, a gente pode ter uma epistasia dominante ou uma epistasia recessiva. Lembram o que é um gene dominante, o que é um gene recessivo? Um gene dominante é aquele gene, aquele alelo, que ele vai determinar a sua característica tanto em homozigose quanto em heterozigose. E o alelo recessivo, ele só determina a sua característica quando ele está em homozigose, não determinando quando está em heterozigose. Lembram disso? Então vamos lá. O que seria uma epistasia dominante? O alelo dominante de um par impede a manifestação de genes de alelos de outro par. Então, vai ser o alelo dominante que vai impedir a manifestação de genes alelos de outro par que nós estamos falando. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos ver aqui, então. A coloração de pelos de cachorros, tá? A gente tem coloração preta, marrom e branca, tá? Eu vou falar para vocês que o gene epistático, o gene que impede, é o C. E ele impede quando ele está em dominância, tá? Enquanto o M, o gene M, ele é o impedido, então ele é o hipostático, tá bom? Então, sempre que eu tiver um Czão, o gene M não vai acontecer, certo? Sendo emão, sendo eminho, ele vai ser inibido, tá? Mas quando eu tenho o Czinho, que é o recessivo, o alelo recessivo do gene, nada acontece, ele não impede a coloração do gene M, tá? Então, vamos pensar aqui em dois genótipos. Se eu tiver um genótipo Czão, Czinho, emão, emão, a coloração é branca. Por quê? O emão, emão, ele determinaria uma coloração preta, certo? Só que ele é hipostático, ele é impedido pelo Czão, né? Então, o Czão vai determinar a característica, por isso que a pelagem vai ser branca, tá bom? Outro exemplo, se eu tiver Czinho, Czinho, eminho, eminho, o Czinho impede alguma coisa? Não, ele não impede nada. Então, quem gera a característica aí é o M. Eminho, eminho é o quê? Coloração marrom. Então, nesse caso, a gente tem uma coloração marrom. Deu para entender, então, como que acontece na epistasia dominante, tá? Quando a gente fala de epistasia recessiva, é exatamente a mesma coisa. Um alelo vai impedir a manifestação de outro. Mas como é recessivo, a gente vai ter que ter os dois alelos recessivos para a característica acontecer. Então, quando eu tiver dois alelos recessivos, eles vão impedir a manifestação de outra característica gerada por outro par de genes, tá bom? Então, vamos para um exemplo aqui. Coloração de ratinhos, de pelo de ratinhos, tá? Então, o Bzão dá uma coloração preta. O Bzinho dá uma coloração marrom. O Azão, ele condiciona pigmento. Então, quando eu tenho Azão junto com Bzão ou com Bzinho, eu vou ter cores acontecendo no ratinho. Os pelos são coloridos. Mas o Azinho, quando ele está em dupla recessividade, ele impede, então, a manifestação de coloração, de pigmentação. Então, aí os ratinhos vão ser albinos. Então, dois exemplozinhos de genótipos aqui. Vamos ver. Se eu tenho Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, ó a dupla recessividade, Azinho, Azinho, impedindo a manifestação do Bzão, Bzinho, da característica do Bzão, Bzinho. Então, aqui eu tenho um ratinho albino,
porque o azinho impede a pigmentação, tá? Agora, outro exemplo de genótipo, azão, azinho, bezão, bezão. O azinho só tem um alelo, não está em dupla recessividade, portanto, ele não é manifestada a dupla recessividade aqui. O azão que manda e o azão ele condiciona pigmentação. Então, vamos para o bezão, bezinho. O bezão é quem determina aqui, portanto, o meu ratinho é preto, tá bom? Então, isso é um exemplo de epistasia recessiva, tá bom? Lembrando, é uma modalidade de interação gênica. Eu tenho aí 2 parzinhos de gene interagindo para gerar uma característica. Nesse caso, só 2, mas eu posso ter mais genes interagindo também, tá bom? Gente, então agora vamos para outro caso, tá? Vamos falar de herança poligênica, poligenia, herança multifatorial, herança quantitativa. A gente tem vários nomes para falar a mesma coisa, tá? Que são heranças determinadas, então, por vários genes, beleza? Quando a gente tem essas heranças determinadas por vários genes, essa herança, a gente chama os genes de genes poligenes. E esses genes poligenes, eles podem ser alelos efetivos ou alelos não efetivos. Quando for um alelo efetivo, ele vai ser representado por letras maiúsculas, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai promover modificações nos fenótipos. Vai ficar mais claro com o exemplo, tá? Mas vamos continuar aqui o raciocínio. Quando o alelo ele é não efetivo, ele é representado pela letra minúscula e ele não exerce modificação no fenótipo, tá bom? Então vamos para um exemplo clássico, que é o exemplo da pele humana, tá? Da cor da pele. E são vários genes que estão envolvidos nisso, mas para simplificar, eu vou falar só então de 2 pares de genes, tá bom? Então vamos ver aqui a nossa tabelinha. Eu tenho o genótipo e tenho o fenótipo. Observem que quando todas as minhas letrinhas, todos os meus alelos, eles estão representados por letra maiúscula, eu tenho o fenótipo negro, tá? Quando eu tenho 3 representações de letra maiúscula e um alelozinho com letra minúscula, que é o que acontece nesses 2 casos, eu tenho um fenótipo de mulato escuro. Aqui, quando eu tenho, então, só 2 letrinhas maiúsculas, eu tenho um mulato médio. E quando eu não tenho nenhuma letra maiúscula, eu tenho um duplo recessivo, a gente vai ter, então, a característica da cor da pele branca. Vocês estão percebendo que quanto menos letras maiúsculas eu tenho, mais clara vai ficando a pele? O que acontece? Os genes efetivos aqui, que são os maiúsculos, eles são responsáveis pela quantidade de melanina na pele. Então, quanto mais genes efetivos eu tiver, mais alelos efetivos eu tiver, mais melanina na pele eu vou ter, tá bom? Deu para entender? Ficou claro esse exemplo? Espero que sim. Oi, gente, então agora a gente vai falar de um assunto que é super interessante para todo mundo, que é a herança dos grupos sanguíneos. Mas antes da gente entrar na parte de genótipo, vamos falar então do fenótipo, tá? Que é a parte mais interessante, é a parte que a gente já está mais acostumado. Vamos para essa tabelinha então do sistema ABO, tá? Então vamos lá. Tipo sanguíneo, todo mundo conhece, todo mundo entende. Aglutinogênios, que eu já vou explicar o que vem a ser, e aglutininas, tá bom? O que são esses aglutinogênios? Eles são antígenos, tá? Que ficam na membrana citoplasmática das hemácias. Então, os aglutinogênios estão nas hemácias, tá? Enquanto as aglutininas são anticorpos, certo? Que ficam onde? No plasma, tá bom? No plasma sanguíneo. Então, lembrando, aglutinogênios na hemácia, aglutinina no plasma. O que acontece? Quando eu tenho um tipo sanguíneo A, eu vou ter como antígeno na parede da minha hemácia um tipo de antígeno que eu chamo de aglutinogênio A. E no meu plasma eu vou produzir um anticorpo, tá? Uma aglutinina anti-B. Quando eu tenho tipo sanguíneo B, eu vou ter um aglutinogênio B na minha hemácia e no meu plasma um anti-A. Sempre que um aglutinogênio, um antígeno A entrar em contato com o anticorpo A, vai acontecer uma reação. Nessa reação, eu tenho a destruição da minha hemácia, tá bom? Isso é super importante. Essa reação a gente chama de aglutinação, tá bom? Então, por isso que isso é incompatível, um antígeno e um anticorpo reagindo, acontecendo a destruição da hemácia.
tá? Por isso que tipo sanguíneo A não pode doar para quem tem tipo sanguíneo B e tipo sanguíneo B não pode doar para quem tem tipo sanguíneo A, tá? Porque eles têm um anticorpo pro tipo de antígeno do outro, da hemácia do outro, tá? Vamos ver agora outro caso. Quando meu tipo sanguíneo é AB, na parte de aglutinogênios, de antígenos que ficam na membrana citoplasmática da hemácia, eu vou ter tanto o A quanto o B, mas no meu plasma eu não tenho anticorpos. Se eu não tenho anticorpos para reagir com antígenos, isso quer dizer que eu posso receber sangue de qualquer um. Então a gente diz que os indivíduos de sangue AB, eles são receptores universais, tá bom? Quem tem sangue tipo O não tem os aglutinogênios na membrana celular, não tem os antígenos. Então, neste caso, eles podem doar para qualquer um desses outros tipos sanguíneos. Então, são os doadores universais, tá bom? Mas no plasma dele, ele tem anti-A e anti-B, por isso que ele só pode receber de O, tá bom? Ele doa para todo mundo, mas ele só recebe de O, certo? Bom, então aqui são os fenótipos. Vamos analisar como que esses fenótipos são gerados, quais são os genótipos responsáveis por eles. Então vamos aqui para a partezinha genética. A herança que determina o sistema ABO, ela é uma herança autossômica com polialelia. Então eu estou falando de alelos múltiplos, olha aqui os meus alelos múltiplos. Isão A, Isão B e Izinho, tá? O Isão A é responsável por sangue tipo A, o Isão B é responsável por sangue tipo B e o Izinho, ele é responsável por sangue O. Vamos para essa tabelinha aqui. Quando eu tenho genótipo Isão A, beleza, eu tenho sangue A. Quando eu tenho Isão A, Izinho, eu continuo tendo sangue A. Então, aqui dá para ver que entre estes dois genes, esses dois alelos, eu tenho uma dominância do Isão A sobre o Izinho, certo? A mesma coisa para o Isão B. O Isão B vai dar sangue B, mas quando é Isão B, Izinho, o Isão B que domina, então o sangue é B, certo? Quando eu tenho Isão A e Isão B, eu não tenho dominância, eu tenho codominância. Lembram que a gente já viu isso? Então aqui eu tenho sangue tipo AB, tá bom? E quando eu tenho então o duplo recessivo, o Izinho, aí sim ele se manifesta e eu tenho um sangue tipo O, tá? Agora vamos complicar um pouquinho vendo o sistema RH. Gente, então vamos continuar com a herança dos grupos sanguíneos. A gente viu o sistema ABO, então agora só falta a gente ver o sistema RH. Tá? O que vem a ser esse sistema RH? Ele está falando de novo de um antígeno que está presente na membrana plasmática das hemácias e agora a gente chama esse antígeno de antígeno RH. Então, quando a pessoa tem um antígeno, ela é RH positivo, quando ela não tem, ela é RH negativo, tá? Uma pessoa RH negativa que receba transfusão de sangue de uma pessoa RH positiva, começa a produzir anticorpos contra estes antígenos RH positivos. E aí, isso gera um conflito, lógico. Então, a gente tem aí a destruição das hemácias, tá bom? Como a gente tinha visto lá no sistema BO, aquele conflito acontecendo. Por isso, é tão importante saber na hora da doação de sangue se uma pessoa, ela é A, B ou O e também RH positivo ou RH negativo, tá? Como que isso é geneticamente determinado? A gente tem, então, uma herança autossômica com dominância completa, tá? O gene é o gene R, então quando a gente tem R1 ou R1 a gente vai ter um indivíduo RH positivo que tem essa hemácia, e quando a gente tem R, tá? Quando ele é duplo recessivo, a gente não tem então nas hemácias dessa pessoa o antígeno RH, tá bom? Bom, quando que isso vem a ser um problema? Quando uma mulher que é RH negativa, ela engravida e o feto é RH positivo. Primeiro filho, tá? Vamos pensar assim. Isso só pode acontecer se o pai da criança for RH positivo, certo? Então a mãe é RH negativa e o feto vem RH positivo. Na hora do parto, se tem um descolamento de placenta, a gente vai ter uma hemorragia. E aí o sangue do feto, que vai ter então este RH positivo na membrana das hemácias, entra em contato com o corpo da mãe. E aí a mãe começa a produzir anti-RHs, tá? Porque ela não tinha que produzir isso, mas aí ela começa a produzir anti-RHs. Beleza, isso fica armazenado ali nela. Quando ela engravida do segundo filho, se o segundo filho for um RH positivo, ela pode passar através da placenta
esses anti-RHs para a criança. E aí isso é super perigoso, tá? Gera então até a morte do feto, tá bom? Por quê? Porque o feto é RH positivo e ela gera anticorpos para esse antígeno do feto. Então a gente tem a destruição das hemácias e isso é super complicado, tá? Então, só para vocês entenderem, essa doença aí recebe um nome, tá? Esse processo todo aí. E se chama eritoblastose fetal, tá bom? Sempre vai prejudicar então o segundo filho. O primeiro, não, mas aí o segundo filho tem que tomar cuidado. A gente tem sim formas de prevenir isso, tá? Mas é bem complicado, beleza? Espero que vocês tenham entendido.